Bo- Boa tarde a todos. Eu sou a Itaiana Bianca, que o Júlio Tom mencionou ali na frente, né? Alguns de vocês me conhecem como Bianca Meirelles ou Itaiana, enfim. Eu sou egressa desta universidade, deste curso. Atualmente sou mestranda na primeira turma, né, de mestrado acadêmico, o PPG Musa, que é o mestrado em música na Amazônia. E eu fico muito feliz, né? Primeiramente, eu queria parabenizar o curso, em nome aqui da professora Renata, da professora Adria, que é uma ex-colega também, né, de curso, eu turma de 2014, era 2015. Renata já tocava realmente sax no Almirante quando eu entrei. Né, mas naquele tempo eu acho que era a Vânia Compasso, que era líder de naipe, eu não recordo agora, era muita gente. E eu fico muito feliz, né, em ver essa mesa hoje, esse evento acontecendo, que era algo que realmente nós não tínhamos, né, Adria? Que nós víamos muito a UFOPA fazer e nós sempre nos questionávamos por que a UEPA, que tem um curso de música, não promove essas discussões. E eu ouço muito, né, hoje morando em Belém, por conta do mestrado, que a Santarém não tem tantas oportunidades, né? Eu preciso sair da minha cidade e eu vendo as falas de vocês, né? Nós temos sim oportunidades, cada qual, né? Eu vejo ali o Eduardo em um projeto, o Dinho, que era também meu colega no tempo da banda, né? Ele na percussão, eu no sopro. O Júlio, a Elisa, que eu vi lá no Álvaro Adolfo, que eu estudava no Álvaro Adolfo e tocava no Almirante. Né? E, às vezes eu era quase linchada, eu lembro de me trancarem no Álvaro Adolfo em tempo de festival. E o Júlio, às vezes, ia me dar carona, eu ia andando com meus colegas para tocar. Vários desafios. E hoje também, como uma das pessoas que trabalhou muito com voluntariado, eu vejo o Júlio ali como um grande exemplo de voluntariado dentro da banda, né, que ele sempre falava, né, e eu vejo as falas dos meninos muito reflexo do que nós aprendemos com os nossos grandes professores, né, que o resultado do festival é uma consequência. E eu fico muito feliz quando hoje eu vejo, por exemplo, tem a dissertação da Renata, né, que fala sobre a questão da música na escola. Tem a professora que era do IFPA, eu esqueci, que eu só lembro, a Leonice, né, como referências da dissertação de mestrado do meu amigo Eric, que fala sobre a banda Mac Show, que é o Festival de Igarapé Mirim também, né, e sendo referências para buscar essa diferença de Santarém com as outras bandas. E hoje nós temos os editais. Eu lembro que eu estava junto com a Priscila, que é a nossa atual secretária de Cultura, e o Rafael, coordenador do Instituto Território das Artes, o ITA, que quando nós fizemos o grande movimento para editais em Santarém, na verdade no Pará, Belém queria excluir Santarém e os outros interiores, e nós fizemos uma grande movimentação, porque nós mostramos que aqui nós temos fazedores de cultura. E é importante falar para vocês que o pessoal de banda, né, assim como os músicos da noite, enfim, nós somos, sim, fazedores de cultura. E quando eu vejo que hoje o Frei Ambrósio e o Almirante são pontos de cultura, eu queria muito que vocês comentassem ali o Adriano Anderson, né, que vocês conhecem como Dinho, o Júlio, como é que foi esse processo de conseguir olhar para as bandas e ver que vocês cresceram demais para estar, né, só nesse cenário local, porque nós sabemos que tem a PENAB, o Paulo Gustavo e Aldir Blanc, sim, vocês podem concorrer para a questão de colocar o pagamento para monitores, quando a gente faz a tabela de orçamento, né, dentro desses pontos de cultura, que vocês contassem essas dificuldades, como começou esse olhar para esses editais, que eu penso que futuramente as outras bandas também vão começar a ter esse olhar a partir, né, desse incentivo, porque alguém precisa dar o primeiro passo. Então, eu quero parabenizar vocês, né, por essa coragem, porque a gente sabe que, quando a gente concorre a edital, é muito difícil, a gente compete com outros vários grupos. Eu, como parecerista, também vejo, né, que a gente recebe muitos trabalhos muito bons. E é difícil para a gente conseguir deixar algum grupo de fora por questões mínimas. E é isso. Sobre as leis, né? A gente já tinha a gente entrou esse ano, no final do ano passado. No início do ano passado, a gente já tinha as informações, né? A gente já tinha as ideias, mas como tu bem falou, faltava coragem, faltava como fazer, qual é o primeiro passo, o que tem que ser feito, com quem eu falo, o que tem. E aí a gente reuniu com o Júlio, né?
e conseguiu formar uma aliança, né? Assim, cara, a gente tem Ciclano que pode nos ajudar, só que a gente tem que se unir, porque se cada um fizer por si, né, não vai dar certo, né? A gente não vai conseguir. Aí foi que a gente uniu forças, eu e o Júlio, nesse dia estava o Edmilson também, né? A gente se reuniu lá foi até na orla, a gente se reuniu para conversar sobre. Estava mais alguns colegas e mais uma fonte nossa de Belém que estava passando por aqui, que nos trouxe uma luz, né? Nos trouxe um desfrutar. E foi através dessa parceria, né, que a gente conseguiu estar buscando as leis, né? A gente agora trabalha em conjunto, no Festival de Bandas existe a concorrência, existe o ganhar, o querer vencer, né, a disputa, mas todas essas conquistas elas são feitas de conjunto, não só eu e o Júlio, mas com outros meninos também, a gente trabalha em conjunto, a gente busca melhorias para os segmentos juntos, né? A gente está tentando buscar sempre unir toda a galera para poder estar trazendo essas vitórias, não só para nossas bandas individuais, mas para o movimento, porque quem tende a ganhar mesmo só é o movimento. Professor Júlio. Eu acho que é válido, enquanto exemplo, a gente falar rapidamente assim, o caso específico, né? Foi para Paulo Gustavo que nós conseguimos meter a cara naquele primeiro momento, no ano passado, 2024. Mas o pensamento, ele é anterior, né? Em 2011, vocês ainda estavam pelo Almirante, nós conseguimos associar o Almirante na Associação Musical da Amazônia, que tem sede lá em Belém, presidida pelo Jorge Salles. Naquela ocasião, a associação do Almirante custou para a banda R$ 1.200, que era uma anuidade. Nós fizemos lá nossas promoções, demos o nosso jeito, pagamos uma anuidade, 2011. E aí foi prometido pela AMA que viriam até nós formadores, para nós incorporarmos o corpo coreográfico, para nós incorporarmos a figura do moto, tudo isso já era pensamento nosso lá na banda Almirante. Mas esses formadores nunca chegaram. Na época, eu lembro que o Corona até ficou chateado com o Jorge, porque tinha prometido. Só que, na verdade, o Jorge explicou para a gente que nós seríamos o carro-chefe ali, mas nós teríamos que articular outras bandas para se associar e aí sim tornar viável a vinda de formadores para especificamente nos ajudarem. E só com o Almirante não ficou viável, né? Logo, trabalhar sozinho não adianta, né? Por isso que a gente busca o tempo todo parcerias e mais parcerias. Ali ficou por um tempo, o Daniel deve lembrar desse período aí que o Corona ficou muito chateado porque não vieram as melhorias que a gente havia pensado que viriam. Aí passaram-se anos, até que eu vi, durante a pandemia, o movimento dos fazedores de cultura, vi acontecer, né, nas redes sociais e tal, e fui atrás do Jorge Salles de novo, porque via postagens dele no Facebook, fazendo formação cultural, naquele período do online, né? Aí consegui falar com ele tudo, no momento ele estava muito sobrecarregado de coisas, não deu muita moral para nós aqui não. Passada a pandemia, coincidiu de eu retornar ao Almirante, 2023. E comecei a sondar o Jorge em relação às dúvidas, como fazer, tudo. Aí foi soltando algumas informações. E teve um dia que eu vi, no início de 2024, teve um dia que eu vi ele postando fotos, fazendo formação cultural em Óbidos. E dizendo que já ia seguir para Juruti, para fazer formação em Juruti com o pessoal das tribos lá, né? Aí eu peguei, mandei uma mensagem para ele, lá no Facebook. Aí ele mandou o número, troquei uma mensagem com ele pelo WhatsApp. Ele disse: olha, Júlio, vou voltar de Juruti, tal dia. Se tu conseguires uma grana, eu remarco a minha passagem, porque eu passo por Santarém para vir a Belém, né?
remarca a minha passagem para eu ganhar um dia para ficar com vocês aí, para a gente dar uma conversada sobre isso. E assim fizemos. Aí eu conversei com o Adriano, conversei com o Edmilson, conversei com uma galerinha e tal. Juntei uns 10. Né? Pedi apoio financeiro para a gente remarcar a passagem, pagar uma diária de hotel para o cara, né? E eu lembro até, né, Adriano, que assim, nem todo mundo colaborou, mas a gente teve a conversa com o Jorge. Ele explicou para a gente o passo a passo e disse que retornaria. Aí eu fui buscar subsídios para retornar. Guardei uma grana, conversei com os parceiros, hotel e tudo mais. Até conversei com um amigo meu de hotel e consegui trazer o Jorge para passar quase 2 dias e meio aqui com a gente. Aí ele veio, fez mais uma formação, sentou de um por um para a gente estruturar os processos lá, né, do projeto, tudo. Daí que a gente conseguiu, para a lei Paulo Gustavo, uma primeira aprovação de cara, Frei Ambrósio e Almirante. As outras não conseguiram aprovação do projeto, mas conseguiram aquela primeira experiência. Aí, quando abriu, já foi a PNAB, já foi a Aldir Blanc mesmo. Nós já tínhamos alguma experiência, aí nós aprovamos. Com o Almirante, nós já aprovamos Paulo Gustavo e PNAB estadual, e aprovamos municipal também. E agora a gente aprovou a certificação Ponto de Cultura Federal. Não sei se vocês fizeram o mesmo processo, mas todo mundo fez, pelo município, né? Então, nós estamos nessa estada e foi assim a história de como a gente conseguiu galgar este degrau. Muito bem. A gente vai, nesse momento, agora encerrar a nossa mesa. Quero, primeiro, em nome do curso de música, licenciatura Plano em Música, em nome do nosso coordenador, Anderson Dourado, e também das nossas professoras, Adria, Juliana, Renata, professor João Paulo, que está aqui presente. Em nome de todos, agradecer por vocês terem aceitado aqui compartilhar com a gente essa tarde de experiências aqui sobre a banda de música. Como foi dito no início, eu sou professor da disciplina prática de banda, então algumas dessas discussões a gente teve em sala de aula, então a gente fica muito feliz de hoje poder ter visto isso também com vocês. E a gente espera que essa discussão seja a primeira de muitas que a gente tenha no futuro, com vocês, com outros representantes do movimento, né? Vocês a gente convidou vocês primeiramente, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm muito também a dizer sobre o movimento, compartilhar aqui as experiências, e que, como vocês mesmos disseram, muitos são egressos aqui da UEPA. Então a UEPA tem também contribuído com esse processo, e a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado nesse momento. Então, uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. É uma honra recebê-los. A gente vai fazer uma foto oficial agora, a mesa. Professora Renata. Oi. Vamos aqui na frente, à mesa, para a gente tirar uma foto, por favor, aqui.